E aí, beleza? Seja muito bem-vindo ao Motiva On. Sou o professor João Lacerda e agora a gente vai mexer de novo com matemática, com o assunto nosso de geometria espacial. Esse assunto agora se chama áreas e volumes de prisma e vamos falar também sobre o princípio de Cavalieri, beleza? Então, pega seu caderno, pega lápis, pega caneta, já deixa tudo marcadinho já e presta atenção no nosso slide. Então aí, áreas e volumes de prisma, o nosso princípio de Cavalieri, que é um princípio interessante quando a gente compara dois sólidos, o volume de dois sólidos, mas vamos chegar lá ainda, tranquilo? Então, ó, lembrando, peraí, vem comigo antes, rapidinho, só pra gente retomar uma coisa antes. Eu sei que você lembra, mas eu preciso reforçar, porque eu preciso que isso fique gravado contigo. Lembrando que são prismas. Lembra o que são prismas? São sólidos geométricos em que a base e o teto dele aqui, ó, são formas geométricas planas. Lembra? Por exemplo, o cubo, paralelepípedo, e a gente viu sobre prismas, que pode ter uma base triangular, pode ter uma base quadrada ou quadricular, pentagonal, hexagonal, qualquer tipo de base pode ter o nosso prisma, sendo que essa base é a mesma forma da de cima, ok? A gente viu sobre prismas retos, prismas oblíquos, mas esse é um assunto de uma outra aula, só para a gente relembrar mesmo o que é o prisma. E agora a gente vai mexer com a área dele e também vai mexer agora com o volume deles, fechou? Lembrou? Então, voltando para o nosso slide. Então, primeiro, como que a gente encontra a área de um prisma? Não tem mistério, não tem passe de mágica, não é matemática, é só você lembrar dos assuntos que foram trabalhados anteriormente. Por exemplo, se a gente for olhar esse prisma... Opa, pulei. Deixa eu pegar um lápis que aí ele não troca, peraí. Amarelo também não, né, professor? Vou pegar um vermelhinho aqui, fica mais fácil de enxergarem. Pronto. Então, para poder encontrar a área total de um prisma, primeiro eu preciso reconhecer qual que é a base desse prisma, quais são os lados. Aqui na figura que eu coloquei um prisma de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um decágono. Então eu coloquei um prisma de base de 10 lados. Base teto, né? Porque embaixo dele não dá para ver, mas também é um decágono. Então, como que a gente encontraria a área desse decágono? Você veria qual que é a área dele, e aí para trabalhar com a área dele você podia separar em triângulos. Mas esse é um assunto para exercício, só para entender qual que é o foco. Você encontraria a área desse decágono da parte de cima, você encontraria a área desse decágono na parte de baixo, e também encontraria qual que é a área de cada retângulo que está aqui do lado, ó. Tá enxergando? Aqui, ó, o retângulozinho. Então eu tenho esse retângulo, esse. No caso, se ele for um decágono regular, fica mais fácil. Porque eu acho a área de um retângulo, depois eu multiplico por todos que tem em volta, né? No caso, são 10 retângulos aqui na nossa figura. Vamos trabalhar com uma forma um pouco mais fácil, que é o nosso paralelogramo. Por exemplo, agora vem a belíssima arte de saber desenhar nesse negócio aqui. Ó, tá um pouco fora, mas tá lindo. Então, ó, vem comigo. Se eu quero encontrar a área total desse meu paralelepípedo, suponha que aqui vale 3, aqui vale 4 e a altura dele vale 5, fechou? Então o meu paralelepípedo é formado por vários retângulos, então eu vou começar a encontrar área por área dele. Primeiro eu vou olhar esse meu lado aqui, ó, o meu lado esquerdo dele. Eu sei que a área de um retângulo é base vezes altura, eu tenho que essa área vale 3 vezes 5, 15. Lembrando que ali atrás, ó, essa parte de trás também é a mesma, né? Afinal de contas, ele é todo reto. Então aqui também vale 5 e aqui também vale 3. Ou seja, dessas minhas duas áreas laterais, a gente tem 15 mais 15. Agora, se eu for olhar para o teto e para o chão dele, ó, se eu for olhar aqui para o chão, a gente tem 4 e 3.
que são 12. Então eu sei que o teto tem 12 de área, ou perdão, o chão tem 12 de área, e consequentemente o nosso teto também tem 12 de área, mais 12. E olhando agora para frente e para a parte de trás do nosso paralelepípedo, a frente dele aqui, ó, a altura é 5, ó, igual tá aqui, e a base é 4. 4 vezes 5, 20. Temos na frente e, ó, lá atrás dele. Então, 20 e 20. Beleza? Supondo que aqui são centímetros, né? Não tem problema. Então, ó, 5 mais 5, 10. 14. 4 sobe 1. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Então, esse paralelepípedo tem 94 centímetros quadrados. Olha aqui comigo. Galerinha, presta muita atenção você na unidade de medida do seu exercício. Estou falando isso porque imagina que você tem um cubo ou, sei lá, um prisma de base pentagonal, hexagonal, que você teve um trabalho gigantesco para fazer ele. Você teve que achar a área de triângulo equilátero, teve que mexer com a altura, às vezes apareceu uma apótema, apareceu um monte de coisa, você fez aquela conta linda, digna de tirar uma foto e emoldurar. Aí a sua prova, meu querido, minha querida, é uma prova de múltipla escolha. E aí tá lá, sua resposta deu, sei lá, 94. Aí tá lá na sua prova, o cara que fez a prova, ele colocou assim, ó, 94 centímetros, 94 centímetros quadrados, lá, tipo, 94 na letra A, aí coloca 80 na B, aí volta com 94 lá na C com centímetros quadrados, aí ele coloca outro valor, aí ele pode colocar, ao invés de centímetros quadrados, não, ao invés de colocar só centímetros na de cima, ele pode colocar centímetros cúbicos. Então você observa que deu 94, mas o que ele quer de você para poder saber nessa questão? Não só fazer o cálculo, mas compreender qual é a unidade de medida que está sendo trabalhada. Vem comigo aqui no slide, ó. Se você ver que eu coloquei aqui por último, eu deixei o 5 em centímetro. Então a sua resposta na sua prova, se for por acaso de múltipla escolha, você vai marcar lá, ó, 94 centímetros quadrados. Vai marcar essa resposta aqui. Se o cara, se tiver 94 centímetros, o cara colocou só para ver se você tem a atenção. Vem comigo. Só para ver se você tem a atenção de saber qual que é a unidade de medida certa para a área. Ok? Então presta atenção. Se for só centímetro, é medida de comprimento. É como se eu quisesse medir, por exemplo, a minha altura. Quero saber da ponta da cabeça até o pé. Quero metro, 1 metro e pouquinho. Quero saber a lateral de um caderno. Então vou lá, centímetro. Quero saber a área de um chão para eu poder colocar piso. Centímetro quadrado. Quero saber qual é a capacidade de uma caixa de um aquário. Qual que é a capacidade de um aquário para quanta água cabe dentro. Só que eu não quero em litro, eu quero em centímetros. Centímetro cúbico. Então toma muito cuidado com esses detalhezinhos, porque às vezes tem todo o trabalho de fazer uma conta, na hora de marcar a resposta você se engana. E mesmo se a sua prova for uma questão aberta, viu? Às vezes na hora de você marcar lá nessa questão, você vai lá e fica todo contente, 94. Na hora que chega a prova para você, você perdeu a sua colocação, ou perdeu a questão, ou perdeu uma porcentagem da questão, porque faltou o bendito centímetro quadrado lá que você não colocou, e a pessoa que foi corrigir falou, ó, ela não tem total domínio do conteúdo porque ela não colocou a unidade de medida dela. Sério, muito sério. Vou dar experiência minha. Eu corrijo nas minhas provas desse jeito. Não colocou unidade de medida, desconto o ponto. Ruim? Não, pessoal. Se eu falo pra vocês assim, ó, fui correr e corri 5. Eu corri 5 o quê? Eu corri 5 metros, eu corri 5 quilômetros. Eu fui correr e corri 5. Eu corri o quê? Eu corri 5 minutos? Eu corri 5 horas? Observa que a unidade de medida ela é o complemento do valor da sua resposta. Então elas têm que andar juntas, fechou? Então, demorei um pouquinho falando disso, mas isso é de total importância para a sua prova e para a sua aprovação, viu? Então volta comigo para o slide. E o volume, professor? E o volume? O volume, deixa eu apagar esse monte de riscaiada aqui.
Apagar toda a tinta do slide. Ó, beleza, hein? Laque, foi. Então, e o volume? O que é o volume? O volume é a capacidade que cabe dentro. Ah, professor, não é só litro? Não. Tem o volume de centímetro cúbico, de metro cúbico. Por exemplo, se a gente for fazer o mesmo... Agora vamos ver se eu faço melhorzinho aqui, né? Se eu faço o mesmo paralelepípedo. Aí eu coloco aqui 3, eu coloco aqui 4, e se eu não me engano, acho que aqui em cima era 5. E eu quero saber qual é o volume dele, lembrando que são centímetros, ok? Centímetro, centímetro, centímetro. Ótimo. O volume é a capacidade que cabe. Então, primeira coisa que você vai ver, olha pra mim. Primeira coisa que você vai ver qual que é a área do seu prisma, certo? Qual que é a base do seu prisma. Qual que é o chão dele, que figura que é o chão. Primeiro passo que você vai fazer. Encontrou qual que é a forma geométrica do chão? Encontra a área e multiplica pela altura. Olha para o desenho. Esse meu prisma, ele tem uma base de lado 3 e lado 4. Então eu sei que essa área dele aqui, ó. Aí. Essa área dele aqui vale 12 centímetros quadrados. Só que como eu não quero só a área, eu quero a altura, eu vou pegar esses 12 e vou multiplicar por 5. Então, esse nosso paralelepípedo, ele tem 60 centímetros cúbicos, ok? Presta atenção, já sabe o que eu vou falar, né? Presta atenção nesse bendito aqui, ó. Nesse expoente do centímetro. É centímetro cúbico. Não vou falar de novo, né? Volta um pouquinho o vídeo e vê o que eu acabei de dizer para vocês sobre a importância da unidade de medida. Então, se é volume, galerinha, tô falando de centímetro cúbico, tô falando de metro cúbico, tô falando de litro. Então, esse nosso paralelepípedo, se eu for encher de água, ele cabe 60 centímetros cúbicos de água, ok? Uma coisa que geralmente acontece muito, você vai calcular a área de uma figura, você vai calcular, principalmente em pirâmide, quando a gente for ver mais pra frente. Você vai calcular a área de uma figura e o chão dela, ou as laterais dela são triângulos. Então eu vou deixar para vocês aqui no slide, pausa o vídeo, vou mandar esse material também. Então, presta atenção porque existem várias formas para se calcular a área de um triângulo, tá? Então, tem a padrãozona, que é base vezes altura, mas tem algumas outras que você trabalha, às vezes com ângulo, às vezes com com semiperímetro, depende do que o enunciado fala, ok? Então, segue para vocês no slide, ó. Já, se quiser, tira um print, sei lá, guarda essas fórmulas que elas são muito importantes, ok? Então, essa primeira aqui, ó, é a padrãozona. Base vezes altura dividido por 2, ok? Essa próxima aqui a gente trabalha com os lados. Então, você tem... Esse P significa semiperímetro. Para ficar bem certo para vocês, tá? Às vezes vocês cresceram achando que P é perímetro. Perímetro. Não. 2P é a escrita correta de perímetro, ok? Pode brigar comigo aí. Pego livros e mostro para vocês. A escrita certa de perímetro é 2P. Só o P a gente chama de semiperímetro. Semiperímetro. Ok? Então esse P aqui de semiperímetro. O que é semiperímetro, professor? É você pegar o perímetro e dividir por 2. Aí é semiperímetro, fechou? Essa próxima figura a gente encontrar a área de um triângulo, só que olhando para um ângulo. Então, ó, base, altura dividido por 2. Aí vem uma adaptaçãozinha, né? Não sei se vocês lembram de relação de triângulo desses N's aqui. Então, o B que é a base, o C que é o outro lado, vezes o seno de A, que é esse ângulozinho da ponta. É uma outra fórmula que mexe com o triângulo. Não é para nossa aula de agora, estou só mostrando porque se envolve encontrar área e volume, tá? Isso fica para uma próxima aula nossa. E
o nosso famoso triângulo equilátero, ok? Então, esse S é a nossa área. A fórmula da área de um triângulo equilátero é lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Essa fórmula é definida, galerinha, pelo Teorema de Pitágoras, tá? Então, um dia a gente eu paro aqui, eu não sei se sou eu ou o outro professor, mas a gente demonstra para vocês essa formulazinha aqui, fechou? Então, a princípio, decore isso daqui, grave e guarde na alma de vocês, fechou? Área e volume de novo, aqui conforme eu falei para vocês, a atenção que tem que ter depende da base do nosso prisma. No caso, esse prisma aqui é base triangular, tem que ver qual dos triângulos que encaixa. Esse aqui é base pentagonal, hexagonal e quadrangular, ok? Conforme eu tinha falado também, observa que a lateral deles são sempre retângulos, tá? Então já facilita encontrar essas áreas laterais. O que pega mesmo é a base dos bichinhos. Fechou? E a gente tem o princípio de Cavalieri. O que é o princípio de Cavalieri? Ó? Eu vou ler para vocês para ficar muito bem explicadinho. Ó. Vou considerar dois sólidos, o P1 e o P2. Então, esse azulzinho eu vou chamar de P1, certo? E esse outro rosinho eu vou chamar de P2. E aí a gente tem um plano alfa. Então, ó, se qualquer plano beta paralelo a alfa, então observa que eu tenho esse plano beta aqui, paralelo, né, que é a mesma medida daqui, que intercepta um dos sólidos, também intercepta o outro, ou seja, se esse nosso plano beta, ele sai cortando o nosso sólido 1 e o sólido 2, terceiros sólidos em secções de áreas iguais, quando eu falo para vocês secções de áreas iguais, eu estou falando desse cortezinho aqui, ó, tá vendo? Esse cortezinho que ele fez é uma área 1, e esse outro corte que ele fez aqui, ó, é uma área 2, ok? Então, o meu plano passou pelos dois sólidos, ele fez essas duas áreas, e essas duas áreas, no princípio de Cavalieri, se elas forem iguais, ok? O que significa? Então, quer dizer que os sólidos P1 e P2 têm o mesmo volume. Ok? Entenderam? Não? Vou repetir. Sem precisar fazer muita conta aqui, ó. Se eu tiver um plano alfa, onde eu tenho dois sólidos, ok? O azul e o vermelho. E eu tiver um outro plano que corta esses dois sólidos, de tal forma que os dois planos sejam paralelos, e essas duas áreas formadas pelo corte tenham a mesma área, sejam iguais. Então, pelo princípio de Cavalieri, elas são iguais. Os dois sólidos têm o mesmo volume. Fechou? Então, vem comigo. Entenderam? Um assunto bem tranquilo. Agora só a nossa parte teórica. Acompanha os exercícios também, tá? Então, galera, prestem muita atenção em prisma. Se atentem principalmente às bases do prisma, que às vezes sempre tem alguma figura diferente da outra, certo? Deixa essa parte teórica que eu falei para vocês bem anotada, porque pode cair alguma questão assim. Nosso vídeo de exercícios é o outro, acompanha lá a nossa resolução ponto a ponto com vocês, fechou? Então, galera, obrigado pela participação, ótimos estudos e lembra que motiva que a vaga vem. Até mais!